Olá, eu sou a Sabrina Ferretti, especialista em segurança de alimentos. Essa é a minha primeira aula sobre design higiênico de equipamentos no blog. Você já ouviu falar? Sabe do que se trata? É um tema bastante técnico e complexo, porque lida com uma variedade imensa de situações, com diferentes produtos, fábricas, ambientes e tecnologias. Mas aqui neste vídeo eu vou simplificar esse conceito para você, então fica até o final. Vamos começar do começo. O que é design higiênico? A palavra design pode ser traduzida como desenho ou como projeto, que se encaixa melhor para o propósito do termo. Sendo assim, design higiênico é o projeto de equipamentos e instalações feito para ser fácil de limpar. Dessa forma, a probabilidade de produzir um alimento seguro é muito maior. Afinal, na maioria dos casos, a limpeza é a primeira e a última etapa na produção de um lote de alimento. Já pensou nisso? Infelizmente, equipamentos acessíveis e fáceis de limpar não são uma realidade na maioria das fábricas de alimentos, independente do tamanho, mas provavelmente poucas pessoas sabem disso. Você já tentou observar a limpeza da fábrica ou já perguntou para o seu time de higienização o que eles acham dos equipamentos? Tenho certeza de que se você fizer isso, vai se surpreender com aquilo que poderá aprender. Mas não sai daí para o chão de fábrica antes de assistir esse vídeo. Eu vou te ensinar algumas dicas e conceitos úteis. Depois você vai lá. Para isso, vou resumir a minha dica em 3 pilares: funcionalidade, escolha dos materiais, design, ou seja, desenho, forma do equipamento. Quando falamos em funcionalidade, estamos pensando que o equipamento ou instalação, além de cumprir o seu papel primário, não deve incrementar nenhum novo perigo ao produto e que essa condição segura seja mantida ao longo de toda a vida útil do equipamento e não apenas quando ele é novo, claro. Por exemplo, uma esteira transportadora modular plástica, que tem a função primária de transportar um item do ponto A para o ponto B. Se ao fazer isso, novos perigos forem agregados ao produto final, certamente há oportunidades na melhoria do design desse transportador. Quando falamos em perigos, poderiam ser químicos, por conta de um material tóxico, por exemplo, físicos, que poderiam ser pedaços da própria esteira, caso falhas mecânicas ou na instalação se apresentem no equipamento, gerando atrito e esforço desnecessário no sistema, ou microbiológicos, que poderiam surgir de uma higienização não efetiva. Então, puxa na memória, o último equipamento instalado na sua fábrica adicionou novos perigos ao seu produto? Você precisou incluir novas medidas de controle para evitar a contaminação? Se isso aconteceu, será que não foi devido a um erro de projeto? E quando falamos de escolha do material, falamos em escolher o material certo para o uso pretendido. A gente sabe que processos produtivos de alimentos têm condições ambientais e condições de processamento bastante diversas. Temos ambientes úmidos, secos, frios, quentes, bem como ingredientes ácidos, alcalinos, salmouras, materiais gordurosos, enfim, uma infinidade de possibilidades. Portanto, a escolha do material compatível com o seu processo de produção e de limpeza é crucial. Em relação a isso, tem um desafio que boa parte das empresas vivencia: a redução de custos de peças de reposição. E o que normalmente acontece é que substituímos peças originais por peças paralelas, que normalmente são mais baratas. Mas o desempenho dessas peças paralelas ao longo da vida útil pode não ser o mesmo, e então novos perigos são incrementados ao processo e ao produto, e até mesmo pode haver efeito rebote nos custos, com o aumento da frequência de reposição da peça e principalmente com o aumento de tempo de máquina parada por quebra. Então, essas pequenas mudanças, que muitas vezes nem chamamos de mudanças, precisam ser avaliadas por um time competente e os riscos associados precisam ser levantados. Você já conferiu se a sua empresa tem um procedimento para gerenciamento de mudanças? E se nesse procedimento está previsto a compra e uso de peças não originais das máquinas? O terceiro pilar é o design, de desenho mesmo, lembra? Ou seja, é a escolha das formas, da geometria do equipamento ou da instalação. E aí, deve-se basicamente considerar evitar locais de difícil visualização e acesso, evitar locais de acúmulo de sujidades, que são chamados nichos ou juntas sanduíche, e garantir a autodrenabilidade do equipamento. Vamos lá então entender um pouco mais sobre cada um desses itens. Evitar locais de difícil visualização e acesso. Para isso, vamos trazer um exemplo bem clássico da maioria dos lares brasileiros. Pergunta: caso você queira, você conseguiria limpar embaixo ou atrás do seu guarda-roupa diariamente ou até mesmo semanalmente? Você tem acesso a isso facilmente e consegue ver se está sujo?
Então, esse é o tipo de situação difícil que temos a obrigação de evitar no chão de fábrica. Em relação a esse tópico, temos uma outra situação que aconteceu nos Estados Unidos, que é um bom exemplo. Em 2016, uma fábrica de copos infantis fez um recall voluntário de 3,1 milhões de unidades, porque o bico do copo não permitia uma boa limpeza, já que não era desmontável e seu interior não podia ser visto, porque era feito de plástico não transparente. Muitas crianças adoeceram porque micro-organismos cresciam no interior do bico, sem que ninguém suspeitasse. Isso foi claramente uma falha de projeto. Quem criou o produto jamais se lembrou que ele precisaria ser lavado. A solução foi criar um bico que fosse desmontável e transparente. Dessa forma, os pais podiam lavar corretamente o bico e verificar se ele estava limpo. Evitar locais de acúmulo de sujidades, que são chamados nichos ou junta sanduíche. Nichos são mais conhecidos como cantos mortos, que na verdade são bem vivos, porque é neles que os micro-organismos adoram formar uma colônia. A junta sanduíche é um tipo de nicho, geralmente formada por duas superfícies paralelas, encostadas uma na outra, sem um fechamento hermético. Ou seja, o projeto permite que no vão entre as duas superfícies paralelas se acumulem sujidades, que são o recheio desse sanduíche tão indigesto. Para solucionar esses casos, temos 3 saídas mais comuns. Primeira, unir as duas superfícies de forma hermética, e para isso recomendamos soldas sanitárias. Caso não seja possível soldar ou substituir por uma peça única, a segunda opção é unir as superfícies com espaçadores, ou seja, tornar o vão o maior possível para que possa ser visualizado e limpo com facilidade. A terceira saída é que essa junta seja facilmente desmontável e, de preferência, sem o uso de ferramentas. Vamos à última dica do dia: garantir a autodrenabilidade, evitando topos retos, concavidades ou obstruções que peçam que líquidos escoem livremente. Ou seja, use a gravidade a seu favor e reduza o acúmulo de líquidos e sólidos sobre as superfícies e dentro das tubulações. Enfim, esses são apenas alguns exemplos de como melhorar um projeto e torná-lo mais fácil de limpar. Então, para resumir, eu recomendo fazer 3 perguntinhas bem simples. Vai acumular sujeira? Se vai acumular, eu consigo ver e limpar? Se eu tiver que limpar, vai ser simples ou complicado? E por complicado, entende-se: eu preciso de ferramentas específicas para desmontar o equipamento? Ou então, eu preciso programar uma parada? Ou posso fazer isso facilmente no meu dia a dia? Veja que, na verdade, apesar de um assunto muito técnico, design higiênico também é bom senso e empatia, porque se você se colocar no lugar de quem vai limpar, você ajudará a fazer melhores projetos. Esse assunto é tão importante que vamos precisar de outra aula para te explicar por que ele pode ajudar a sua empresa a ganhar tempo de produção, reduzir custos operacionais e gerar engajamento do time. Então, fica ligado no blog, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ah, se gostou do vídeo, curte aí também, por favor. E tenho certeza que você conhece alguém que se interessaria por esse assunto. Então, mostra que você se importa e compartilha com essa pessoa. Obrigada por hoje e até mais. Tchau, tchau!